Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o item Propriedades da Matéria. É o terceiro item do capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, que está na parte primeira das causas primárias de O Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que aparece é assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? No sentido de que a ideia de peso, de dimensão, isso daí é uma característica, um atributo essencial da matéria? E aí os espíritos respondem assim: da matéria, como a entendeis, sim. Do jeito que a gente entende a matéria, matéria, desse jeito, o peso, a medida, é um atributo essencial da matéria. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Quando a gente entende, né, esse fluido universal como sendo uma matéria mais perfeita, mais sutil, nesse sentido a gente não pode entender a ponderabilidade como sendo um atributo da matéria. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é, para nós, é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nem pelo fato, não é pelo fato de que a gente não consegue, né, quantificar, pesar essa matéria, isso não significa que ela deixa de ser a base, a essência dessa matéria que a gente conhece aqui. E aí Allan Kardec coloca uma nota. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. E aí é interessante que Kardec fala disso antes que pudesse ser comprovado, né? Antes que o homem fosse enviado ao espaço para poder comprovar pela sua movimentação que fora da esfera terrena a gravidade não existe, chegando também à conclusão de que em outros mundos a gravidade se processa de forma diferente. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E é interessante pensar nisso, Kardec está querendo esmiuçar as questões. Porque já existia o conhecimento dos elementos químicos, dos átomos, e a gente sabe que são necessárias, né, várias micropartículas para formar tudo isso que a gente conhece aqui. Então o que Kardec está querendo dizer é muito interessante, o que ele está querendo saber é muito interessante, porque é mais ou menos como se fosse assim, essa matéria, né, essa matéria primitiva, primordial que eles estão dizendo, é formada de um elemento só ou tem vários elementos que constituem essa matéria? E os espíritos respondem que é de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Se a gente for entender esse fluido universal como sendo uma matéria primordial primitiva, a gente vai entender também que, vamos dizer assim, é como se todos os elementos que a gente conhece fossem variações dessa matéria primitiva, dessa matéria sutil, mais perfeita. E a partir de uma certa especialização desses elementos, vão surgindo todos os outros elementos que constituem a matéria, como a gente entende aqui. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? De onde que vem todo esse conjunto de propriedades diferentes que nós conseguimos identificar na matéria? E a resposta é assim: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, à medida em que esses elementos minúsculos vão se reunindo, vão interagindo um sobre o outro, vai ao mesmo tempo criando características específicas dessas diversas formas de matéria, e a partir daí é que vão surgindo todas as propriedades que a gente conhece. É como se essa matéria primordial não tivesse necessariamente essas propriedades todas que a gente tem conhecimento aqui, né, na nossa ciência material terrena, mas que essas propriedades fossem sendo construídas, fossem sendo reunidas à medida em que essa união desses elementos básicos vão acontecendo. Na 32, a pergunta ainda vai girar em torno dessas propriedades, mas ao mesmo tempo de como que nós percebemos essas propriedades. De acordo com o que vindes de dizer,
Tipo assim, de acordo com o que vocês estão dizendo aí, com essas respostas que foram trazidas até agora, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares, saudáveis dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? É quase como se a gente fosse dizer assim, né? Quer dizer então que tanto os perfumes mais maravilhosos quanto os elementos mais asquerosos, repugnantes, ou já que a gente está falando de perfume, né, com os cheiros mais desagradáveis, na verdade, tanto um quanto o outro não passa de modificação dessa única substância que existe primitivamente? E a resposta é direta. Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Essas variações, né, que ele apresentou aqui, sabores, odores, cores, sons, veneno ou remédios, isso daí tem a ver com a disposição dos órgãos que estão destinados a percebê-las. É por isso que a gente vê, por exemplo, né, que alguns remédios utilizados nos seres humanos são vistos como sendo venenos, dependendo do animal que você esteja utilizando o mesmo tipo de remédio. Assim é que mesmo entre seres humanos, por exemplo, a percepção das cores vai ser diferente de acordo com os órgãos que nós temos. A gente sabe disso, por exemplo, com relação às pessoas que nascem com o daltonismo. A percepção dela das cores vai ser diferente. Então, de certa forma, os espíritos estão chamando a atenção para o fato de que, em função dessas diversas combinações, até mesmo das combinações existentes dentro do meu corpo físico, a percepção da matéria vai ser diferente. E para não deixar dúvidas, Kardec vai colocar uma nota. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. São muitas as variações e a gente está imerso nesse universo. Faltam, na verdade, 4 perguntas: 33, 33A, 34, 34A. Mas elas ficam para a nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês.